Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Mariana Sentiero. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou abordar alguns temas que são massa atômica, massa molecular, massa molar e volume molar. Para começar, vamos pela massa atômica. A massa atômica ela é o quê? É uma média ponderada. Aí, você me pergunta, como assim a média ponderada? Cada elemento tem um isótopo. E esses isótopos diferentes têm um grau, um nível de abundância diferente na natureza. Então, a gente pode ter 3 tipos de carbono diferentes, com massas diferentes, e cada um deles vai ter uma abundância diferente. Tipo, por exemplo, um tem 10%, outro tem 40% e o outro tem 50%, por exemplo. E a junção da abundância desses três vai ser 100%, obviamente. Você vai ter uma fórmula que é, por exemplo, A vezes porcentagem mais A2 vezes porcentagem 2. Você pode fazer esse A vezes porcentagem quantas vezes forem precisas. Não importa. Se tiverem 4, você faz com 4. Se tiverem 5, você vai fazer com 5. Se tiverem com 6, você vai fazer com 6. Vai aparecer aqui do lado a fórmula que eu estou falando. E tudo isso dividido por 100. Com isso, você tem a massa atômica. E essa massa atômica você vai achar principalmente na tabela periódica. Que geralmente, quando você for analisar uma tabela periódica, ela vai aparecer com a massa dos elementos quebrado, como por exemplo o carbono. Se você abrir agora a sua tabela periódica, a massa do carbono vai ser 12,01. Isso é justamente por causa da existência desses isótopos, que têm massas diferentes. A gente tem a massa molecular, que a massa molecular ela também é fácil de calcular. O que a gente precisa saber? A gente tem que ter o número de vezes que um elemento aparece numa fórmula e a massa dele. Como assim? A gente tem, por exemplo, o H3PO4. A gente vai ter que somar a massa de cada uma das partes. A massa do H, por exemplo, é 1. Então a gente vai fazer 1 vezes 3, porque é H3 e esse 3 é do H. Então são 3 A's, 1 P, 4 O's. Então vou multiplicar a massa do H por 3, vou adicionar a massa do P e vou adicionar depois a massa do O vezes o número de vezes que aparece, que é 4 no caso. Aí na sequência tem o mol. O que o mol é? Ele é uma unidade medida para átomo, íon e molécula. Simplesmente isso. Aí o que acontece? Em cada uma das fórmulas que você tiver, se você tiver dentro de uma substância, uma molécula apenas, por exemplo, uma molécula de H3PO4, você tem 1 mol de H3PO4. E é apenas isso que você vai precisar fazer. Só que aí, um dia um cara descobriu que o mol, independente da substância que você tiver, ele vai ter o mesmo valor, que é 6,22 vezes 10 a 23. Aí na parte do volume molar, a gente tem que lembrar de uma coisa. O volume ocupado por 1 mol de qualquer gás que seja, ele vai equivaler a 22,4 litros. Isso aí já é importantíssimo de se lembrar. Além de que, a lei de Avogadro diz que quando se tem volumes iguais de quaisquer que sejam os gases nas mesmas CNTPs, que são as condições normais de temperatura e pressão, você também tem que ambos os gases têm a mesma quantidade de moléculas. E tanto essa temperatura quanto essa pressão equivalem ao 0 graus Celsius, no caso 273 Kelvin, e a 1 ATP de pressão. Tem também uma relação entre a massa da amostra com a quantidade da substância. E como seria expressa essa relação? Seria da seguinte forma, que é M em gramas, que é a massa da amostra, sendo igual à massa molar, que vai ser expressa por um Emão, que é um M maiúsculo, vezes N, que N vai ser a quantidade de substância. Além de que essa quantidade de substância ela é medida em mol.
Agora, para terminar, é só saber como que calcula a quantidade de partículas em um mol. É muito simples. A gente vai ter um mol, por exemplo, de amônia, que é o NH3. No amônia, eu tenho um N e 3 Hs. Logo, ao todo, eu tenho 4 átomos. Então, para saber quantas partículas que eu tenho no mol, é só eu pegar o valor do mol, que é 6,022, vezes 10 a 23ª, e multiplicar esse número por 4, que é a quantidade de átomos que tem no nosso mol. Então, sempre que você quiser descobrir a quantidade de partículas, é só contar o número de átomos do seu mol e multiplicar pelo valor do mol. Para finalizar mesmo, eu vou só fazer uma revisão rápida de tudo que foi visto hoje. Primeira coisa, massa atômica. A massa atômica é feita pela média ponderada, que é feita entre a massa vezes a abundância de um elemento mais massa vezes a abundância em porcentagem do elemento. Lembrando sempre que a gente está trabalhando com isótopos para poder fazer a massa atômica. Aí você vai ter essa multiplicação mais a outra multiplicação e vai dividir tudo isso por 100. Aí, em seguida, você tem a massa molecular. A massa molecular é só você pegar a quantidade de vezes que um elemento aparece, a quantidade de átomos de um elemento que tem, e multiplicar pela massa dele. Então, se você tem C12, que são 12 carbonos, você vai multiplicar o carbono, a massa do carbono, que é 12 também, por 12, assim tendo a sua massa molecular. Em relação ao mol, mol é a quantidade de molécula que você tem em alguma coisa. E todo mol ele vale 6,022 vezes 10 a 23ª, independente de qual mol que seja, e sempre que você usar, você tem que saber que a massa molecular da sua molécula é justamente o que define, falar assim, se eu tenho uma molécula que ela tem massa 12 gramas, é justamente a massa de um mol daquela substância. Então, se o NH4 tem, por exemplo, massa igual a 35, um mol de NH4 vai ter 35 gramas. E geralmente quando eles pedirem para você trabalhar com mol e massa, vai ser porque eles querem que você monte uma regra de 3, dizendo, por exemplo, se 35 igual a 6,022 vezes 10 a 23ª, então 5 vai ser igual a x. Aí você vai montar essa conta rápida e ter o seu valor de quanto de mol que você tem. Aí quando se trata de gases, você tem gases de mesmo volume, quaisquer que sejam eles, e levando em consideração que eles estão na mesma CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, eles sempre terão o mesmo número de moléculas. Além de qualquer volume ocupado por um mol de qualquer gás, sempre terá 22,4 litros como volume. Último lembrete, sempre que tiver aparecendo o número de Avogadro, isso significa que ele quer que ele está te dando, ou que ele quer justamente o 6,022 vezes 10 a 23ª. Muito obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Caso contrário, tenham um bom resto de dia. Obrigado pela atenção.